nós vamos falar sobre solidão, sentimento de solidão, como lidar até com aquele vazio que às vezes parece que vem do nada. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, mas mais do que entender sobre esse vazio, é importante você entender sobre emoções, comportamentos, que é isso que esse canal aqui traz. Primeiro, eu quero trazer essa reflexão. O que seria a solidão? O que seria a solidão? E para saber aqui um pouquinho, enquanto vocês refletem sobre o que seria a solidão, pessoal, eu quero trazer essa reflexão. O que faz uma pessoa se sentir só? O que faz uma pessoa se sentir só não tem a ver com as pessoas que estão por perto somente, e sim com o que está acontecendo dentro dela. Como assim, Romani? Explica um pouco mais. Eu vou te dar um exemplo claro. Quem aqui que está assistindo esse conteúdo já se sentiu sozinho no meio de uma multidão de pessoas? Escreve eu já, se isso já aconteceu com você, de você se sentir sozinho, você se sentir só, mesmo você estando talvez em um evento onde estava lotado de pessoas, talvez você estando em um café que estava lotado de pessoas, talvez você estando em um restaurante que estava lotado de pessoas. Por que é importante trazer essa reflexão? Porque a solidão não tem a ver com o que está acontecendo somente fora de você, e sim muito mais com o que acontece dentro de você. A solidão tem a ver com a nossa necessidade psicológica de pertencer a um grupo. Mesmo que eu esteja a dezenas de milhares de distância de alguém que eu conheça, se eu sinto que eu pertenço a algum grupo, se eu sinto que a minha necessidade de pertencimento está preenchida, eu posso estar onde eu estiver, até mesmo fora do planeta Terra, se eu não me sinto só. Porque eu me sinto preenchido por dentro, eu sinto que eu pertenço a um grupo. Então, eu quero trazer essas reflexões. As necessidades psicológicas do ser humano. Quais são elas, Romani? Essas são as 5 necessidades psicológicas que eu listo, que eu acredito serem as necessidades essenciais do ser humano, psicologicamente falando, baseado em princípios da neurociência. E quem desenvolveu esse conceito fui eu, lá dentro da plataforma do Instituto Romani. Eu falo mais sobre isso, eu completo mais sobre esses temas, mas vamos lá. Quais são elas? Uma delas, que é essencial, dessas 5, que eu gosto de falar da estrela das necessidades psicológicas, é a necessidade do pertencimento. Romani, por que nós precisamos tanto pertencer? Romani, eu acho que eu não preciso de pertencimento, eu acho que eu não preciso pertencer a grupo nenhum. Eu me lido bem sozinho. Essa é uma grande ilusão. Todo ser humano é um ser social. Todo ser humano é um ser que busca pertencer. Romani, me explica um pouco mais e me fala um pouco mais por que todo ser humano busca pertencer. Vamos colocar aqui, desde a época das cavernas. Quando, há dezenas de milhares de anos atrás, há mais de 10 mil anos atrás, nós vivíamos em cavernas, em pequenos grupos. Há dezenas de milhares de anos atrás, você e eu vivíamos em tribos tão pequenas. As chances são que o grupo de pessoas que você ia conhecer não ia passar de 30 ou 40 pessoas durante toda a sua vida. Então, por dezenas de milhares de anos, foi assim que o ser humano viveu. Você vivia um pequeno grupo e aquilo era tudo que você conhecia. Se aquele grupo rejeitasse você, você teria uma enorme chance de morrer sozinho na selva, de morrer sozinho, tendo que se virar sozinho. Então, a rejeição do grupo durante milhares de anos significava a morte física. A rejeição do grupo durante milhares de anos significava passar fome, passar dificuldade, ter uma vida muito mais difícil ou morrer, literalmente. Porque se aquele grupo de 30, 40 pessoas que eu convivia me rejeitasse, eu não me encaixasse naquele grupo, psicologicamente, eu carrego essa carga genética de que, nossa, é como se eu fosse morrer. Por isso, o medo da rejeição é um medo tão grande para tantos dos seres humanos. Quer ver um exemplo claro sobre isso? Imagina o seguinte, isso eu estou falando de seres humanos saudáveis. Por exemplo, a pertencer a um grupo, o psicopata ele pode não ter sentimento, mas ainda assim ele busca pertencer, nem que seja por interesse próprio. Ele está pensando nele. E se ele pensar pertencer a um grupo vai aumentar as minhas chances,
eu vou querer pertencer a um grupo. Mas pense em ser humanos saudáveis, gente, porque senão depois vai começar, mas e para pessoas com síndrome de Down, e para pessoas com autismo, para pessoas com TDAH? Pensa no geral. A grande maioria da humanidade, se você tem um cérebro, geneticamente você carrega isso no seu cérebro e no seu corpo, que é a necessidade de pertencer a um grupo. Por quê? Que todos temos essa necessidade de pertencer a um grupo? Porque a rejeição pelo grupo significava a morte durante milhares de anos. Nós buscamos, de certa forma, sermos aceitos por esse grupo. Como eu não estou nem com grupo nenhum, tá? Nem que seja com a sua família, nem que seja com o trabalho onde você trabalha, nem que seja de alguma forma com os seus amigos, o seu ciclo social. Você faz academia, você está buscando uma aceitação ali na academia, quem sabe. Você pratica tênis, algum esporte, você vai no trabalho, você lida com outros seres humanos, você acaba desenvolvendo a necessidade de pertencimento. Até se você não lidar, as chances são enormes que você vai ter problemas psicológicos para isso. Eu vou te dar um exemplo claro. Durante a Segunda Guerra, algumas crianças que tinham sido abandonadas, o que fez algumas crianças terem desafios psicológicos? Foi justamente a questão do abandono. Algumas morreram por não terem aquele abandono. Não era nem sobre comida, é sobre alguém olhar e dar atenção. Aquelas crianças que receberam atenção, mesmo que elas não estivessem recebendo comida, aumentaram a chance de sobreviver e a chance de não levar para a vida adulta tantos transtornos psicológicos como aquelas que não receberam atenção. Por que existem times de futebol? O que faz as pessoas torcerem por um time, por uma seleção? O que fez os brasileiros vestirem a camisa da seleção brasileira? O sentimento de pertencer a um grupo. O que faz uma pessoa gritar de uma forma que ela não gritaria se ela não estivesse dentro do grupo? O sentimento de pertencimento. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Então, necessidade de pertencimento a um grupo. O que faz pessoas torcerem tão fortemente por um time de futebol? O que faz pessoas cortarem o cabelo parecido porque elas fazem parte de um grupo? Se você for na Índia, você vai perceber que os indianos, eles mexem a cabeça meio que assim, inconscientemente, nós temos a necessidade de pertencer. Se você chega em determinada região, por exemplo, na Argentina, está muito comum os homens raparem a cabeça aqui dos lados, deixarem o cabelo mais alto em cima e aqui atrás. As nossas vestimentas, se você chega em determinados países, nas Arábias ali, no Oriente Médio, você percebe pessoas cobrindo o corpo todo basicamente com aquelas burcas, aquelas roupas que basicamente cobrem o corpo todo, às vezes até o rosto. Por que tem tantas pessoas que fazem isso? Uma das razões muito fortes é a nossa necessidade psicológica de pertencimento, se sentir excluído pelo grupo. E aí, hoje em dia, muitas coisas mudaram, porque mesmo que você for excluído pelo grupo, não necessariamente significa que você vai morrer como antigamente. Hoje em dia, você consegue pensar por conta própria, pelo menos na maior parte dos países existe essa possibilidade, de você, pelo menos, ter a sua opinião, sem necessariamente significar que se você for excluído pelo grupo, você vai morrer. Mas geneticamente nós carregamos isso, necessidade de pertencimento. Outra razão do porquê que a solidão pode nos machucar tanto. E solidão é diferente de solitude. Solidão significa que aquilo está me machucando. A solitude significa eu lidando bem, mesmo estando sozinho. A solitude, para que a solitude exista, eu tenho o sentimento de pertencimento preenchido e eu posso estar num local completamente isolado do mundo, que ainda assim eu me preencho em relação ao meu pertencimento. Porque eu sinto que eu faço parte de algo. E isso faz toda a diferença na sanidade mental de um indivíduo. Eu quero que vocês percebam, inclusive, tem aquele filme do cara que fica com o coco e fica conversando com o coco. Eu esqueci o nome dele, o Náufrago, se eu não me engano. Por que ele cria o coco para conversar com o coco? Nós temos essa necessidade social
Nós temos a necessidade social que é muito forte. E aí vem a segunda necessidade psicológica do ser humano, que é a necessidade de dar e receber amor. Necessidade de dar e receber amor é algo intrínseco a nós. Romani, você tá maluco? Tem gente que não tem necessidade nenhuma de dar e receber amor. Acredite, por mais cruel que alguém seja, essa pessoa ainda assim tem a necessidade de receber atenção e de dar atenção a outros para se sentir útil. Quando você nasce, você só sobreviveu porque existiu uma necessidade básica, psicológica, dos seus pais de cuidar de você, de dar amor a você, de dar cuidado a você. Existe uma necessidade básica sua de querer receber esse amor. Outra necessidade psicológica do ser humano, dar e receber amor. Essa é uma necessidade muito forte, intrínseca a nós. Por isso, até ter um pet em casa. O que é um pet, Romana? É basicamente um cachorrinho, um gatinho. Ajuda a preencher essa necessidade psicológica. Quando você cuida de alguém, quando você é cuidado, isso faz bem para a sua sanidade mental. Então, percebe, quando você usa o seu tempo para fazer o bem ao outro, isso vai fazer bem para a sua sanidade mental. Quando você recebe alguém faz o bem a você, isso vai fazer bem para a sua sanidade mental. Então, é muito importante colocar isso. Você quer lidar melhor com a solidão? Começa a fazer o bem para outras pessoas. Você quer lidar melhor com a solidão? Começa a aceitar que as pessoas façam bem para você. Começa a abrir portas, que o universo começa a abrir portas para você. Você quer lidar bem com a sua solidão? Começa a se sentir pertencente a qualquer que seja o grupo. Começa a investir em hobbies. Por exemplo, fazer algum tipo de esporte. Por exemplo, fazer parte de um grupo de terapeutas. Por exemplo, talvez entrar num grupo de culinária que seja. Mas se você fazer yoga e sentir que você está pertencendo àquele grupo do yoga, a ligar para sua família, conversar com seus familiares, isso vai fazer que você se sinta mais pertencente ao grupo da sua família. O Luiz perguntou, a pessoa sente solidão, mesmo estando rodeada de pessoas, quando se sente excluída. Solidão seria um sintoma da depressão? É importante entender que nem sempre a pessoa que está sentindo solidão está com depressão. Mas a pessoa que está com depressão comumente vai sentir esses sintomas de solidão. Então, a pessoa que está com depressão frequentemente se sente só. Frequentemente sente esse vazio. Mas, às vezes, você pode sentir esse vazio mesmo sem estar com depressão. Olha o que o Wilson colocou. Solidão é falta de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. O que o Wilson acabou de colocar? É como se ele estivesse sentindo, eu pertenço a um grupo. Qual grupo? Da religião que ele acredita, do cristianismo, do jeito que ele acredita. Ele está dizendo, se eu me sinto pertencente a um grupo, eu não me sinto só. Estão entendendo? Mas perceba, é importante entender isso. Depressão não é falta de Deus. Solidão não é falta de Deus necessariamente. Solidão é falta de pertencer a um grupo, de preencher o sentimento de pertencimento. Inclusive, tem muita gente com depressão que vai na missa todos os dias. Solidão, depressão não é falta de Deus. É falta de autoconhecimento. E se você não se... é falta de, talvez, hormônios que estão desregulados dentro do seu cérebro. E se você procurar ajuda profissional, você vai conseguir se desenvolver melhor. E outra, uma das formas de se sentir preenchendo esse sentimento de solidão é se conectando mais com a sua família. Se conectando mais, talvez, com Deus, com o seu grupo da igreja, ou com o seu grupo da academia, ou com o seu grupo do teatro, ou com o seu grupo de culinária, e assim por diante. O que eu quero trazer aqui? É muito importante preencher. Muito importante preencher esse sentimento de pertencimento. Dar e receber amor, fazer o bem, levar o bem para as outras pessoas, se sentir merecedor de receber o bem. Agora, necessidade, outra necessidade psicológica que vai fazer você não se sentir só e preencher esse sentimento de solidão para que você não passe o Natal sozinho, mesmo que não tenha nenhuma pessoa perto de você. Porque solidão não tem a ver com quantas pessoas estão
do seu lado fisicamente, e sim como você se sente por dentro. Se você se sentir bem, preenchido por dentro, você pode estar em solitude. Você vai se sentir pertencente, você vai se sentir bem. Ah, Romani, eu não tenho ninguém para poder ligar e conversar com. Não tem problema, você está bem com as suas emoções. Ó, eu quero convidar você a perceber outra necessidade psicológica do ser humano, a necessidade de crescimento. A necessidade de crescimento é a ideia de que eu busco estar melhor do que ontem. Eu busco estar melhor do que ontem. E todo ser humano tem essa busca de crescimento. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. Senão nós não teríamos chegado aqui. Um exemplo claro disso, imagina se a gente tivesse ficado satisfeito só com dormir na pedra. A gente estaria dormindo nas pedras até hoje. Se dentro da caverna não existisse necessidade de crescimento, nós estaríamos morando na caverna até hoje. O que fez com que a humanidade evoluísse foi a necessidade de crescimento, uma necessidade psicológica, biológica do ser humano. Isso é maravilhoso. Por quê? Se eu tenho a necessidade de crescer, de aprender, de evoluir, isso faz bem para o meu psicológico. Se você começa a ficar estagnado, você começa a sentir que você não está evoluindo, você não está crescendo, sem perceber, isso alimenta o seu sentimento de solidão. Você começa a se sentir só, você começa a se sentir vazio, você começa a sentir um vazio dentro de você. Como se, eu não sei, parece que eu não estou vendo sentido nas coisas. Porque eu não estou vendo como eu estou crescendo. Então, percebe, olha o quanto é importante pensar em evoluir, aprender algo novo, se desenvolver. Um exemplo claro disso. Imagina que você comprou um carro novo. Você acabou de comprar um carro novo. No momento que você compra o carro, você vai estar feliz, você vai estar bem com o seu carro novo. As chances são enormes que passa alguns meses, aquele carro novo não te deixa tão preenchido como ele deixava lá no início. E de repente você começa a pensar no outro carro que você pode ter daqui a um tempo. Eu estou falando sobre essa analogia do carro, mas como uma metáfora para entender que essa insatisfação positiva, não estou falando de não valorizar o que você tem, é essencial valorizar o que você tem, comemorar suas conquistas, mas também ter essa insatisfação positiva de pensar como eu posso ser melhor para mim, para o mundo, ter uma ambição positiva. Ó, ter uma ambição positiva. Aqui, o Wilson colocou, não é ir na igreja, é ter fé, perceber a natureza divina em você. Se você é cristão, se você tem essa fé, isso vai fazer muito bem para o seu psicológico. Agora, é importante também levar em conta que cada pessoa pode levar a vida de uma forma diferente. Eu vou respeitar as crenças do outro. Se eu sou cristão e eu sei que pertencer ao grupo onde esse grupo acredita em Cristo e esse algo maior vai me conectar com algo dentro de mim que me faz ser um ser humano melhor, ótimo. Mas tem outras pessoas que talvez vão acreditar em Allah, tem outras pessoas que vão seguir os passos de Buda. O mais importante é entender e olhar para dentro, para olhar, peraí, o que faz bem para mim? Pessoal, vamos lá, falando sobre a nossa necessidade de crescimento. A nossa necessidade de crescimento nos faz querer mais e melhor da vida, do mundo. Isso preenche as nossas emoções. Isso faz muito bem para qualquer ser humano. Então, tenha a necessidade de crescimento na sua vida, que isso vai te fazer prosperar muito mais. Isso vai te fazer preencher aqueles vazios. Isso faz bem para você. Quando você para de sonhar, a sua vida começa a perder o sentido. A velhice só acontece quando reclamações substituem sonhos. No momento que nós temos algo para crescer, nós estamos, nossa, eu quero aprender algo novo, eu quero me desenvolver, eu tenho chama dentro de mim. Então isso é muito importante para preencher aqueles vazios, para não ter aquele sentimento de solidão, mesmo que você esteja só. O crescimento faz bem para a alma. Lembra disso. Quem não está crescendo está morrendo. Se você olha para uma flor, no momento que ela para de crescer, ela começa a morrer. Para um ser humano, não é diferente. Mesmo que biologicamente.
talvez seu corpo comece a envelhecer, pelo menos dentro de você, você tem que continuar fazendo ele crescer. Combinado? Porque se dentro de nós continuamos fazendo crescer, continuamos alimentando sonhos, a vida continua. Isso é muito importante. Continuando, mais uma necessidade psicológica do ser humano. E essa necessidade também vai preencher aquele sentimento de solidão. É a necessidade de propósito. O que é a necessidade de propósito, Romani? A necessidade de propósito é a necessidade de entender que o que está acontecendo tem um significado. O que está acontecendo tem um significado. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Imagine que uma pessoa, ela de alguma forma aconteceu algo ruim na vida dela. Essa pessoa, de alguma forma, talvez, ela foi demitida do trabalho. Se ela olhar para aquele processo de demissão como uma grande perda, ela pode entrar num luto, ela pode começar a sentir um vazio enorme dentro dela e perder o sentido das coisas. Agora, se ela olha para aquele mesmo acontecimento e dá um significado mais bonito sobre o que aconteceu, eu não estou dizendo que às vezes não acontece, desafios não acontecem, mas ela pode olhar e pensar, caramba, eu fui promovido para o mercado de trabalho para encontrar algo muito melhor para a minha história, para a minha carreira. E ela pode olhar e pensar, caramba, que oportunidade maravilhosa que eu vou ter aqui agora para me desenvolver. A demissão foi a mesma coisa, o fato foi o mesmo. Mas qual o significado eu estou dando para o fato? A necessidade de propósito não tem a ver só com alcançar algo, não. Propósito tem a ver com dar significado ao que acontece. Tem um filme que fala muito sobre isso, que é o filme Soul. Eu recomendo muito, quem ainda não assistiu, assistir. O filme Soul fala muito dessa ideia de propósito. É um filme que traz várias reflexões sobre psicologia, que eu recomendo bastante, que quem ainda não viu, assistir. Outro filme maravilhoso é A Vida é Bela. Eu recomendo muito, quem não assistiu A Vida é Bela, assista. É muito poderoso, as reflexões que trazem. Mas, falando sobre propósito, não tem a ver com chegar lá. É diferente da necessidade de crescimento. Propósito é de ver sentido no caminho. Essa necessidade de propósito não é, nossa, eu quero aquilo para a minha vida e eu tenho que buscar aquilo só. A necessidade de propósito é, enquanto eu estou na jornada, eu estou sendo feliz. E essa felicidade me preenche. A questão do propósito tem a ver com olhar para a sua jornada e dar significado para ela.